Boa noite, senhores e senhoras. Estamos reunidos aqui hoje para a audiência pública sobre a LDO para o ano de 2021. O senhor presidente, infelizmente, ele não pôde estar presente, então ele me autorizou desde já, declaro aberta a sessão, a audiência. O Fernando vai fazer uma explanação breve do que é a LDO, e se algum dos senhores tiverem alguma dúvida, ele está aqui à inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida. Boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite vereadores. A gente agradece a oportunidade aí pela abertura do tema. E aí a gente veio aqui para fazer a apresentação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, que é a base para a confecção da lei orçamentária que será apresentada depois do segundo semestre. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse momento aqui, é muito interessante a gente citar que ela foi elaborada antes pandemia, né? Então, tem algumas coisas que o pós-pandemia ou durante pandemia a gente vai ter que adequar ou se organizar da melhor maneira para sair desse momento que a gente está vivendo. Então, basicamente, o que eu vou passar para vocês é o projeto de lei número 5, que é o da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. No capítulo 1º da lei, ele trata aqui das disposições preliminares da lei, né? Aqui fica definido o objeto e a abrangência dessa lei, que é o processo do planejamento dinâmico através das diretrizes e orientações fixadas, que podem e devem ser alteradas quando necessário. Além disso, o artigo 165 da Constituição Federal estabelece que a LDO compreenderá as metas e as prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária, caso houver. No capítulo 2º da LDO é tratado a questão das metas e as prioridades da administração, né? É uma questão aí exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, segue em anexo à lei aí, um anexo de metas fiscais e prioridades. O capítulo 3º fala das metas fiscais da LDO, né? Que a partir de 2006 ela passou a ser obrigatório em todos os modelos em todas as peças orçamentárias aí exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. E essas metas fiscais são apresentadas em 8 tabelas, as quais também estão em anexo nessa lei. O capítulo 4, ele trata, a partir no artigo 4, trata dos riscos fiscais, né? A gente estava falando de meta, a gente estava falando de prioridade, e aqui fala, nessa tabela, neste artigo, dos riscos fiscais, né? Deve conter a LDO os riscos e a situação financeira do município, através do anexo de riscos fiscais. Nesse anexo é apresentado os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas municipais no exercício de 2021. Muito provavelmente, até a apresentação da lei orçamentária, isso daqui vai ser devidamente analisado com essa situação que eu mencionei, Covid-19, com essa situação de pandemia. Fazer um entre aspas aqui,
em que pese toda essa situação que a gente tem passado, nós, administrativamente falando, o município tem enfrentado bem essa situação financeira por conta das transferências do governo federal, do governo estadual que têm sido realizadas e pelo, graças a Deus, baixo índice de contaminados, vamos dizer assim, aqui no nosso município ainda, né? Então, o nosso município é um município pequeno, que vive praticamente exclusivamente de transferências do Estado e da União, e a receita própria, a capacidade de arrecadar, ela é um pouco baixa, então não compromete, vamos dizer assim, as contas como num município maior. Tem município maior aí que a fonte de receita deles para o município sobreviver é o ISS, por exemplo, né? É muito maior a arrecadação de ISS do que o governo repassa para eles. Nesses casos, um município desse, com certeza absoluta, com o fechamento das lojas, das empresas, sofre muito mais do que nós poderemos sofrer. Tá? Então, nesse artigo 4º aí, essa questão desses riscos fiscais aí, desses passivos contingentes e outros riscos capazes que nesse momento não tinha sido indicado nada, porque não existia ainda risco, né, para as contas municipais. O capítulo 5, que ele trata exatamente da reserva de contingência, que essa reserva de contingência é justamente para atender esses riscos fiscais que, num primeiro momento, eram identificados ou foram identificados. Então, deve ser identificados os riscos fiscais, né, ou passivos contingentes decorrentes de compromissos firmados pela administração em função de lei ou contrato e que dependam da ocorrência de um ou mais eventos futuros que podem ou não ocorrer para gerar compromissos de pagamento. Como eu tinha dito antes, no nosso caso não existe, porque um exemplo aqui que a gente cita, por exemplo, uma demanda judicial. A prefeitura está com um grande processo aí e corre um risco de ter que pagar uma indenização milionária. Isso é um risco fiscal que atinge as contas. A gente não tem mais essas situações no nosso município, graças a Deus, né? Então, essa questão desse risco fiscal e dessa reserva de contingente, a gente deixa ela reservada, tem valores, tem análise para uma eventual necessidade de utilizar. O capítulo 6 da lei fala do equilíbrio das contas públicas, que nesse momento é necessário estabelecer o equilíbrio entre receita e despesa, né? Aqui mesmo já fala que este artigo menciona um equilíbrio mais amplo entre receita e despesa. Prevê que na elaboração e na execução do orçamento, a administração municipal se atente para as vinculações constitucionais e legais, para a situação financeira e, sobretudo, para a demanda de serviços públicos. É nesse contexto que se preverá receita e que se fixará despesa. Basicamente, 25% de educação, 15% de saúde, e a gente já está acostumado e careca de saber que tem que ser empregado. O capítulo 7º trata aí, 7º e 8º, da programação financeira, do cronograma mensal de desembolso das metas fiscais, bimestrais de arrecadação e da limitação de empenho. Ou seja, esse cronograma é aquilo que o município bimestralmente gasta, arrecada e gasta. Basicamente, a gente dá um exemplo, a gente saber o quanto entra de salário e o quanto sai desse salário, mensalmente, bimestralmente. Se estiver abaixo, o gasto abaixo, você vai ter sobra. Se o gasto estiver acima, vai faltar dinheiro, vai acusar aqui nesse cronograma mensal de desembolso. Tá? Basicamente é isso.
A questão da limitação do empenho é aí já uma questão mais severa que ocorre quando de fato ficou identificado que o município não atingirá a arrecadação anual, empenhos devem ser limitados, né? Deve haver limitação de empenhos para a prefeitura se ajustar financeiramente e não incorrer nas sanções aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. O capítulo 8º trata, no caso, das despesas com pessoal, né? Estabelece aí os gastos com as despesas de pessoal dos poderes executivos e legislativos, os seus respectivos percentuais, 54% município, um tico-tico 6% Câmara, 5%, né? Então, são esses ajustes. Nesse momento, embora a gente saiba que existe essas vedações pelo período eleitoral da realização de concurso público e tudo mais, já é interessante fazer aqui a inserção disso aqui, constitucionalmente falando, por conta inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal, de uma necessidade tanto da Casa Legislativa quanto do Executivo na realização de um concurso público, né? Então, isso daqui basicamente é ordens, regras constitucionais de que tem que estar na LDO, né? Senão o município, ele, sob pena aí de não conseguir se auto-administrar, né? Então essas autorizações, elas estão aqui nesse sentido. Basicamente na LDO, só para finalizar essa questão da despesa com o pessoal, basicamente é para entender que o município tem que estar dentro do limite de responsabilidade fiscal 54%. Capítulo 9, dos novos projetos. Esse capítulo, ele define uma regra pela qual só é possível dar início a um projeto se os que estiverem em andamento forem adequadamente atendidos, bem como contempladas as ações destinadas à conservação do patrimônio público. Então, a prefeitura, a administração, ela, quando com recursos próprios, ela inicia uma determinada obra, ela tem que prever até a finalização dela. E tem que ter o seu início, meio e fim. Por isso que tem que ter aqueles cronogramas de engenharia, de desembolso também, quanto que vai, quando que termina, quando que inicia, quando que termina. Tem umas regras próprias, que é obras que são realizadas com recursos estaduais ou recursos federais, no caso de emendas ou convênios. Esses daí já servem uma regra um pouquinho diferente, mas também estão aqui dentro. Tá? Então, basicamente, para começar uma nova obra, as demais têm que ter, conforme dito aqui, as demais têm que estar adequadamente atendidas. Não posso começar a construir uma ponte, sendo que uma ponte está na metade e eu abandonar aquela ponte na metade para começar uma nova. Tá? Capítulo 10, do estudo de impacto orçamentário e financeiro. O artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que nos casos de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, deve ser elaborado um documento contendo o impacto orçamentário financeiro
no exercício e nos 2 subsequentes. Entretanto, de acordo com o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, pequenas despesas ficam dispensadas dessa comprovação, cabendo à LDO definir o seu valor. A nossa sugestão é de adotar o mesmo critério utilizado pelo governo federal, ou seja, os valores definidos da 866 para dispensa de licitação. Capítulo 11, do controle de custo. A LDO deve dispor sobre o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento. É uma medida importante para a qual a Prefeitura deve estar atenta, né? Com esse controle de custo, é onde você apura se os custos, após a liquidação de despesa, o órgão terá condições de avaliar, né, e divulgar os preços unitários globais de cada serviço prestado à comunidade, assim como as relativas às ações de caráter administrativo, ou seja, a despesa com a própria máquina pública, né, o custo dela. Capítulo 12 trata da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Então, isso daqui basicamente é aquela questão quando a prefeitura assume um serviço que deve ser de outro órgão. Vou dar um exemplo aqui, asilo, APAE, né? Então a gente faz o convênio ou da própria prefeitura que ela deve prestar aquele serviço e transfere para terceiros. Entra aqui também a questão quando há, né, não é o nosso caso, mas quando há a questão, por exemplo, de pagamento de aluguel de delegacia, por exemplo, né, em municípios grandes que acontece aí, e outras repartições públicas, se a prefeitura faz um eventual convênio aí com um DETRAN, uma CIRETRAN, essas questões. No nosso caso aqui, como eu tinha dito, no nosso caso, basicamente existe a questão da PAI e dos asilos da casa da criança e do idoso. O capítulo 13, ele trata das alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas. Essa parte aqui, basicamente, ela versa sobre aquilo que o município tem de previsão para conceder isenção, anistia, remissão ou modificar a alíquota de base de cálculo de tributo, né? Só que aqui tem um caráter interessante. Aqui é a previsão, né? Aqui não é autorização. A autorização ela deve ser feita por uma lei específica, no caso de aumentar imposto. Tem 2 princípios, né? O da anterioridade e o nonagesimal. O nonagesimal é que todo tributo ele tem que ser aumentado 90 dias antes do próximo exercício. Então, qualquer lei que altere tributos, então eu quero aumentar o meu ISS de 5% para 10%. Se bem que o ISS não dá para fazer isso porque ele é taxado em 5%, mas vamos supor que o nosso ISS fosse 3%, igual ocorreu aqui num período. Para a gente aumentar de 3% para 5%, ele teve que atender esses 2 requisitos e uma lei específica. Na LDO, ficava consignado só a possibilidade da adequação orçamentária para que isso deve ocorrer. Tá? Não significa que vai aumentar ou vai diminuir o imposto. E aqui na questão da capítulo 14, já está nos artigos 21 a 28 aqui, são as disposições finais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que basicamente são o desfecho da lei, né? As regras que fecham ela, né? Basicamente todos com fulcro aí na Constituição Federal, 167 e seguintes aí da Constituição Federal. Trata aí da questão das transposições, trata dos remanejamentos, transferências orçamentárias, as dotações orçamentárias aí da maneira que vai ser tratado na lei de orçamento. Então, essas disposições finais aí mais no sentido de
fazer o desfecho da lei de diretrizes mesmo, com base na lei de responsabilidade fiscal e com base nos mandamentos aí da Constituição no que se refere ao direito financeiro. Então aqui no caso aqui, para encerrar para vocês a explanação da lei, então está aqui os demonstrativos em anexo. Todo mundo acho que deve ter os anexos aí com os respectivos valores daquilo que se preveu para 2021 e daquilo que agora a gente vai, no decorrer do ano até chegar a data para a realização da lei de orçamento, saber se caminhou da maneira que estava previsto aqui ou se vai ser necessário realizar algum tipo de alteração, e aí vai ser um momento oportuno para que isso ocorra. Certo? Então, da minha parte, por enquanto, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, aí a gente já está à disposição para tratar. Tá tudo tranquilo? Então tá jóia. Eu agradeço a atenção de todos vocês aí, tá? E tenham uma boa noite e um bom fim de semana para todos. Após a explanação feita pelo Fernando, lá representante da Prefeitura, em nome de Deus, declaramos encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença e obrigado pela atenção.